Agora a gente abre para Você Bonita desta quarta-feira. E como a semana passa rápido, porque eu cheguei segunda das férias, já tô aqui, hoje é quarta. E a semana tá maravilhosa de conteúdo. Eu te convido para esse papo e te faço uma pergunta. Já teve torcicolo? Quem nunca? Puxa, desconfortante, né? Meus meninos aí que trabalham com a câmera, que muitas vezes estão com a câmera aqui ou que estão numa mesma posição o tempo todo, sofrem, né, meninos? Agora, não só profissionalmente em algumas áreas, mas também quando a gente dá aquele mau jeito. E é o que a gente vai conversar hoje, mais uma vez com o ortopedista, Dr. Rafael Fonseca. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre muito bom tê-lo aqui. Faz tempo que eu não te vejo, doutor. Às vezes te vejo em algumas matérias, né? Você gravou alguns VTs pra gente com umas dicas bem legais. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Bom, pra gente começar, acho legal a gente contar pro público o que de fato caracteriza o torcicolo. Nem todas as dores em regiões que o torcicolo acontece serão torcicolo, certo? Perfeito. Quando pensamos em torcicolo, temos basicamente uma contratura muscular de dois grupos musculares, ou esternocleidomastoide ou trapézio, músculo bem grande atrás das costas. Tá. Mas é muito importante diferenciar se é mesmo torcicolo ou se tem alguma outra patologia trazendo problema. A gente consegue identificar apenas na questão ali, enfim, na dor que a gente está sentindo e no incômodo, ou acaba sendo difícil? Geralmente consegue porque nós temos alguns sinais de alerta. Quando deixa de ser apenas um torcicolo simples, aquela dorzinha de 3 a 5 dias, que passa de uma forma mais simples, para uma dor que tem um formigamento na mão, vai levantar o braço, está pesado, perco força, altera a sensibilidade, tem alguma coisa a mais acontecendo. Entendi. E não é só a musculatura. Então, quando a gente fala de torcicolo, a gente pode classificar até como uma questão muscular, que tem um tempo para acabar. Então, dura no máximo 5 dias. No máximo 5 dias. E que já incomoda bastante, porque 5 dias de torcicolo te priva de muita coisa, né? Demais, demais. É bem limitante, é bem limitante. Como é que a gente, enfim, pode ter um cuidado para prevenir torcicolo? Existem alguns movimentos que sugerem que surja um torcicolo de uma forma mais complicada? Claro, prevenir torcicolo é algo do dia a dia. Desde uma atividade física bem feita, um alongamento adequado no dia a dia, a postura para trabalhar. Se trabalhar com o computador, deixar na altura dos olhos. Se usar muito celular, cuidado, muito para baixo o telefone ou notebook, sempre cabeça muito voltada para baixo. Então isso sim é prevenção. Fora isso, claro, trabalhar com uma postura, com uma fisioterapia, com algo a mais aí, é interessante. É interessante. A gente vai contar também algumas possibilidades, tá até aqui na mesa. Já tem o travesseiro, que é o clássico, que isso não dá pra gente dispensar. Mas ainda falando na questão do torcicolo e pensando que ele tem esse período, né, de duração, o que a gente tem que fazer quando percebe que deu ruim, né? Você deu uma viradinha e você fala, pegou. Imediatamente, o que é legal fazer, até para diminuir essa dor no momento? Classicamente é uma dor que aparece pela manhã, após aí dormir de forma errada, dormir no sofá ou de travesseiro errado. E até aquela virada, às vezes, no carro. Quem nunca teve isso? Gente, você vai pegar um negócio e aí, né, enfim, você faz aquela virada brusca. Nossa, é terrível. Horrível. Então, assim, para começar de uma forma bem simples, o ideal é uma compressa quente, já ajuda bastante. A partir daí, uma massagem, um alongamento, isso ajuda bem legal. Se não for algo maior, procure um médico para realmente entrar com alguma medicação, um analgésico, um relaxante muscular, um colate cervical pode ser bem-vindo, mas isso se for algo mais prolongado. Por exemplo, terapeutas e até, enfim, TOs, esteticistas que trabalham com essa questão até da massagem, é bacana tentar soltar esse músculo com as mãos, então procurar um profissional dessas áreas no momento que a dor está forte ou pode piorar? No momento que a dor está forte, não é tão legal. Tá, sim, seria legal procurar alguém já especializado, sim, se a dor estiver muito forte. Ou se você tem alguma dor contínua, que é recorrente, aí sim uma terapia pode ser mais interessante. Porque essas profissões, né, que eu citei, essas áreas, são capacitadas para fazer essa liberação muscular, né? Sim, as terapias manuais, seja uma quiropraxia, uma liberação miofascial. Uma fisioterapia clássica também pode ser bem interessante, um RPG é muito interessante. E eu tô te perguntando isso porque eu sou filha de TO, né? Minha mãe é terapeuta ocupacional e em diversos momentos, não só no torcicolo, mas aí entra também um público do Você Bonita que pratica muita atividade física, que pode ter essa questão dessa contratura muscular em outras partes, até na panturrilha, o que é muito comum,
né? Depois de um treino forte ou até de uma corrida com inclinação, né? E, assim, ela já salvou minha vida em diversos momentos para o dia seguinte eu conseguir andar. Sim. Então, por isso que eu te perguntei se a gente pode contar com esses profissionais. Quando pensamos em alta demanda esportiva, ou alguém que treina bastante, o legal é fazer isso de rotina. Liberação miofascial como se fosse uma rotina. Tá? Manter um fisioterapeuta alongando de rotina, isso é muito importante. Não só para o pescoço, claro, mas para o corpo inteiro. Para o corpo inteiro, então a gente pode chegar aí também nesse, enfim, nesse contato com o profissional, porque também pode ajudar muito para melhorar a performance em atividade física, né? Com certeza. Vamos aproveitar e colocar já a perguntinha quem mandou pra gente na tela, olha lá. Um beijo, Joana, obrigada. Pomadas analgésicas que encontramos em farmácia são eficientes? E aí, completo, são seguras? Podemos usar? O ideal é sempre passar em um médico para saber o que usar. Não vai lá e compra alguma coisinha que está disponível, não. Tá bom. Tá? Então, o ideal, vá lá, faz uma compressa de água quente, um banho bom, relaxante, isso é mais interessante. Algumas pomadas são mais fortes que as outras e nem todas as pomadas têm o mesmo objetivo. Ok. Tá? Então, não é tão seguro ir lá e comprar uma pomadinha para dar uma descansada no pescoço. Melhor passar no médico. No médico. Minha diretora está perguntando daqueles emplastos, né? Sim. Que são as bolsinhas que a gente faz muitas vezes. Tem os adesivos e tem as naturais, acho que a gente já ensinou aqui, com ervas, às vezes, naturais com erva, também, com né? cúrcuma, tem algumas ervas que consegue colocar também. É interessante, uma forma mais fitoterápica e mais interessante do que comprar um remédio na farmácia. Tá. Isso é mais legal. Quando a gente fala em plastro, a gente pensa em geralmente um adesivo que é colocado. Que tem aqui na mesa. Que tem ali na mesa, sim. Tá? Então, aquele tipo de emplasto é um emplasto medicamentoso. Que é um emplasto com base de analgésico puro. Então, não é esses tão clássicos aí que tem na farmácia. Que pode usar livremente. Exatamente isso. Esse que está ali necessita de receita de fato para comprar, porque é algo mais potencializado para a dor. É bem específico. Tá? E aqui no Brasil, isso é bem fiscalizado, é bem regulamentado, né? Porque fora, até pomadas bem, enfim, como é que eu diria? Como você diz, que tem mais medicamento, né? Envolvendo a composição, são compradas de forma livre, né? Fora do Brasil, muito corticóide é passado de forma muito simples. Então, você consegue comprar corticóide em todas as vias que você imaginar. Desde inalatório, a pomada, a gel, a colírio, tudo. Então, até meio receoso, dá um perigo bem importante. Bom a gente falar sobre isso. Bem importante. Então, existe uma liberdade muito maior para se comprar remédio de algumas coisas. No Brasil, isso é bem mais tranquilo, bem mais seguro. Então, nem tudo que pode ter tanto problema está liberado tão fácil. Então, gente, essa questão aí dos adesivos, alguns podem ter analgésicos que até no momento realmente aliviam de uma forma tranquila e que se voltar precisa procurar o médico, porém outros precisam de receita, porque vai além dos analgésicos. Exatamente, pode ter o corticóide que você comentou. Isso, e os anti-inflamatórios? Porque a gente fala de anti-inflamatório aqui, doutor, que é algo vendido sem receita e que a gente já comentou diversas vezes que o uso abusivo do anti-inflamatório pode comprometer uma série de coisas, que ele é metabolizado pelo fígado, né? Como é que a gente lida quando tem dores como essas? Tá, o anti-inflamatório e o relaxante muscular são duas drogas muito boas para torcicolo. Realmente são muito boas, mas o uso abusivo disso traz problemas atrás de problemas, desde estômago com úlceras até o rim que pode ficar mais baqueado, um fígado que começa a trabalhar pior. Então, é muito, muito, muito cuidado. De vez em quando, usar isso de uma forma mais esporádica, super ok. Mas, se for uma coisa mais contínua, mais crônica, vamos descobrir a causa do problema. Você não está simplesmente com um torcicolo simples. Tem uma causa de base trazendo um problema. Pode ser uma hernia de disco, pode ser alguma outra patologia importante aí. E aí merece investigação, tá certo? Certeza. Que às vezes a gente compra e aí sobram alguns comprimidos. Quando dá um problema, sobrou comprimidinho, vamos usar de novo. E então é importante a gente tocar nesse assunto como alerta, né? Com certeza. Já já a gente vai falar da questão do travesseiro. E aí? Qual é o travesseiro ideal? Mas tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Obrigada, Cláudia. Um beijo. As dores de hérnia de disco e torcicolo são parecidas? Acabamos de falar nessa questão da hérnia de disco. Sim. Pensando em hernia de disco e torcicolo, o início das dores são bem semelhantes, né? Uma dor geralmente do lado do pescoço ou atrás do pescoço que fica ali mantida. Quando a gente pensa em complicação, algo a mais que vem da hernia de disco, aí temos uma dor mais arrastada e temos outros comemorativos, como perda de força do braço, alteração de sensibilidade, dedos formigando,
rápido, tem mais coisa aí acontecendo. Pode radiar para outra localização, então. Sim, pensando em cervical, sempre membro superior. E no final, com essa questão até dos celulares e do mau uso que a gente tem feito dessa estrutura, né? A gente pode até mostrar aqui, né, doutor? Às vezes não vai ser nem hérnia, nem torcicolo, mas vai ser um problema de desgaste nessa região. Isso. Quando nós pensamos, então, nas doenças relacionadas à tecnologia, que a gente chama hoje de TECNEC, tá? Existe um nome para isso, legal. TECNEC. Nós temos o que a gente chama de cifoescoliose. Então, a gente tem uma cifose, uma inclinação para frente e a coluna fica bem tortinha, tem formato do S do Senna, né? Fica bem tortinha também quanto a isso. Mas isso não acontece simplesmente pelo celular, tá? Acontece por vários outros motivos, desde falta de musculatura, a erro de posicionamento no dia a dia, desde traumas, então tem várias coisas que podem acontecer. Então, quando nós percebemos aqui eu tenho uma coluna lombar, tem uma outra região, mas dá para explicar legal. Então, aqui na coluna, dá para mostrar bem que eu tenho o corpo vertebral, aqui eu tenho o disco e outro corpo, e lá atrás passa o nervo. Quando nós temos aí uma compressão do disco, ele vai ser migrado lá para trás e comprime o nervo. Comprimir o nervo, eu tenho essa dor irradiada, eu tenho essa alteração de sensibilidade, eu tenho essa falta de força. Entendi. Tá? Então, pode gastar a articulação, pode estenosar, que é apertar o espaço, tem algumas coisas que podem acontecer. Puxa vida. E, gente, no final, a gente tem que proteger, né? Porque a gente quer que se prolongue, que a gente viva o melhor possível por mais tempo. Nosso corpo, nossa fortaleza, a gente tem que cuidar bem dela. É isso. Perguntinha do público, já vamos falar de travesseiro. Esse aqui é meio durinho. Um beijo, Ciele, obrigada. Quando a nuca fica tensa, pode ser por causa da ansiedade intensa? Então, a parte emocional também influencia, né? Tem tudo a ver. A parte emocional vai deixar a musculatura do corpo inteiro mais travada. O pescoço é muito sensível a isso, porque ele tem que fazer muita mobilidade no dia a dia, muito levantar, abaixar. Nós dormimos muito mal, geralmente, posicionamos muito mal, então o pescoço vai sofrer muito rápido. Tá? Então, musculatura, os dois que eu falei, esternocleidomastoideu e trapézio, vão sofrer bastante. Então, tem relação, sim, com a ansiedade do dia a dia. E nesse caso, não só, claro, se acalmar, a questão também de manter a calma é importante, mas o que fazer? A mesma coisa que no torcicolo, de repente uma massagem ou até colocar algum analgésico? Até mesmo observar por que está tendo aquela ansiedade, qual que é o motivo, gatilho de estar acontecendo aquilo. Tá? Senão não adianta, a gente vai realmente tratar um problema em cima de outro e vai continuar com o causador base, né? Então, mas o tratamento básico mesmo, um calor local, um colar cervical, talvez um emplasto, se precisar uma medicação, a mesma coisa. Tá aí. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lucas, um beijo. Pra quem tem hérnia abdominal, ajuda ou piora a questão do torcicolo? Acho que é isso, né? Tá. Em relação à hérnia abdominal, não vejo uma relação tão presente, porque hérnia abdominal nós pensamos em fragilidade da parede abdominal. Tá? Então eu tenho uma região de intestino saindo para fora, uma coisa outra que não tem relação aí com as hérnias da coluna. Tá? Eu acho que existe uma certa confusão aí sobre qual tipo de hérnia. Então, a hérnia abdominal é fragilidade de parede, não tem muita relação com a coluna. Com a coluna. Então, mais uma, dá tempo, olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo pra você. Como saber qual o travesseiro certo, então, que não dê torcicolo? Vamos a esta questão, aquela dúvida, porque dormimos todos os dias, usamos travesseiro todos os dias, então é algo de extrema importância. Esse aqui é bom, doutor? É bom. Porque eu tô achando isso aqui duro. Vamos... Tipo, eu não conseguiria, hein, vai? Depois vem testar, querido. Vem ver se você dá conta disso aqui. Vamos separar um pouquinho, então, as posições para dormir para cada tipo de travesseiro. Ok. A posição ideal para dormir de lado, tá? Preferencialmente para o lado esquerdo, por conta até do estômago também, para evitar refluxo, tá? Ok. Quando pensamos em dormir de lado, o ideal são 3 travesseiros, tá? Sendo um no pescoço, aí que é o mais importante, não existe travesseiro ideal, o ideal é para você. Cada um tem uma altura, então cada um tem que pegar uma altura de travesseiro. A coluna tem que ficar num eixo único, não adianta pegar um baixinho que vai ficar muito para baixo. Não pode afundar demais e nem pescoçar. Tá, então um abraçado e um entre as pernas. Essa posição é a ideal. Tá fácil. É ideal. Não é simples, mas é a ideal.
A segunda posição também ok, de barriga para cima, tá? O ideal também um travesseiro embaixo do joelho e um no pescoço. Aí eu consigo relaxar bem o nervo da coluna. Tá bom. E a pior delas, bruços. De bruços é horrível porque você vai dormir a noite inteira com o pescoço virado e inclinado para cima. A chance disso dar problema no futuro em algum momento é muito grande. É muito grande. Pois é, você sabe que eu dormi uma vida inteira de bruços. Aí quando engravidei, puxa, aí não tem jeito. Aí não pode mesmo. E aí foi aí que parece que, né, o corpo entendeu e desfocou e nunca mais voltei. Ainda bem, porque eu acho que é das principais causas hoje do torcicolo, né? Com certeza, isso também é um aprendizado. Muita gente chega no consultório falando, mas eu não consigo dormir dessa forma. Tudo é aprendizado, a gente tem que começar. É treino, gente, não é? Algumas noites não vão ser tão bem dormidas, mas vai valer a pena depois. Agora, com certeza. Ô doutor, esse aqui não dá não, gente. Esse aqui, vou contar um negócio. Esse aqui é um travesseiro mais terapêutico, pensando mais em acupuntura, então eu preciso ser um pouquinho mais firme para não estar afundando, tá? Esse aqui é terapêutico mesmo, não é o de casa. Não é o de casa, esse aqui não. É terapêutico. E as crianças, a mesma coisa? Mesma coisa, dica? Mas a criança é um pouquinho mais difícil porque elas realmente não têm postura alguma no dia a dia, né? Então, ela vai dormir cada vez de um lado, cada vez em cima de alguma coisa, um pouquinho mais complicada. Tá aí. Grandes dicas. Deixa eu mandar um beijo pra Vivi, que fez exatamente essa pergunta. Cláudia acabou de me falar. Se para as crianças a gente tem que seguir aí, né, a mesma ordem e cuidar, o mesmo alerta, porque comprometer já, do que eles já estão comprometidos, porque eles também estão nesse mundo de tecnologia. High-tech, né? Então, pequenos ainda, eles já estão comprometendo uma estrutura que tem que durar uma vida toda. Sim, eu tenho 3 em casa, sei bem o que é. 3, doutor? Coisa boa. Terremoto. O dia inteiro. Sim que é bom. Obrigada, viu, doutor? Sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor Rafael Fonseca, ortopedista. Quem quiser saber mais do trabalho dele, vai lá, @doutorabreviado.rafaelfonseca. doutorabreviado.rafaelfonseca. Vou deixar um telefone do consultório, 2651-9690, 2651-9690. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Muito bom. E vamos dormir bem e vamos deixar o torcicolo pra lá agora.